Relatividade é a parte da física que estuda os corpos na água e no ar. E temos aqui alguns exemplos para o caso de o corpo estar a realizar o seu movimento na água, pessoal. Ok? Então vamos lá. Praticamente nós temos dois casos de embarcação e temos aqui um caso de travessia. Os casos de embarcação são simples. Nós vamos fazer quando o fluxo de corrente for igualzinho ao fluxo do barco e quando for o sentido contrário. Então vamos ao que interessa. Bem, temos aqui um barco, vou fazer postura gráfica preta. Temos aqui um barco, pessoal. Temos que ter em conta o que, afinal de contas? Temos aqui um barco, pessoal. O que nós temos que fazer praticamente é definir a velocidade do barco. Então vou definir esta VB como sendo a velocidade do barco, ok? Além da velocidade do barco que está nessa direção, temos a velocidade da corrente. Eu vou colocar uma postura gráfica preta. Essa corrente que está aqui desenhada de linhas azuis, vamos ter velocidade C. Estamos a definir que a velocidade B é a velocidade do barco e a velocidade C é a velocidade da corrente. A velocidade do barco está no mesmo sentido, ou melhor, a velocidade do barco é para esse sentido e a velocidade da corrente é neste sentido. Então praticamente vão ser positivas as duas, ou melhor, a velocidade da corrente está a favor da velocidade do barco. Como consequência, eu vou chamar aqui de... Bom, eu poderia praticamente denominar ela como sendo a velocidade relativa 1, porque estamos a falar do primeiro caso. Então, a velocidade relativa 1 vai ser igual à velocidade do barco mais a velocidade da corrente, ok? Por que positivo? Positivo porque tem o mesmo sentido. Eu praticamente posso colocar na forma de vetor. Ok, vou colocar na forma de vetor, porque estamos a tratar de grandezas vetoriais, ok? A velocidade resultante entre a corrente e o barco praticamente vai ser o somatório das mesmas, ok? Essa é praticamente a velocidade a favor ao movimento. E agora vamos para este caso aqui. Este caso aqui nós temos a velocidade do barco, neste sentido, porém a velocidade da corrente é contrária ao movimento, ok? Então temos a velocidade do barco, a velocidade da corrente. O barco vai para essa direção, a velocidade da corrente vai nessa direção. Então a velocidade do barco é para aqui, enquanto que a velocidade da corrente é para aqui. Vocês já sabem, isso é vetores. Temos vídeo aqui no canal sobre vetores. Então assista os nossos vídeos, mas assista os meus vídeos sobre vetores. Tens muito o que aprender, ok? Então vamos fazer aqui da velocidade relativa 2 em módulo vai ser igual à velocidade do barco menos a velocidade da corrente, porque a velocidade da corrente está contrária ao movimento. Muito simples, certo? Ok, temos aqui a segunda equação. Através dessas duas equações, nós podemos formar um sistema de equações. Ou melhor, um sistema de equação, né? O que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar essas duas expressões aqui num canto. Vamos ter a velocidade resultante 1, que vai ser igual à velocidade do barco, mais a velocidade da corrente. E vamos ter aqui a velocidade resultante 2, que vai ser a velocidade do barco, menos a velocidade da corrente, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso praticamente somar as expressões. Vou somar as expressões. Aqui está negativo, esses dois vão cortar, ok? Deixa eu colocar aqui. Então, vou ter o somatório, nesse caso, a velocidade relativa a 1 mais a velocidade relativa a 2 vai ser igual a 2 vezes a velocidade do barco. Opa, velocidade do barco. Ok, agora aqui eu posso isolar a velocidade do barco. A velocidade do barco vai ser igual a velocidade relativa 1 mais a velocidade relativa 2 sobre 2. Estava a multiplicar, foi a dividir. Então, quer dizer, se você quer saber qual é a velocidade do barco, pode utilizar essa equação. Mas lembra, nós praticamente simplificamos essas duas expressões aqui, ok? Temos aulas aqui no canal sobre sistema de equações. Agora que fizemos o somatório, vamos agora pegar também para achar o valor da velocidade da corrente. Temos isso. Temos aqui uma equação, duas, temos a terceira, vamos agora numa quarta, ok? A quarta é a mesma coisa que isso, quer dizer, velocidade relativa a 1 vai ser igual a velocidade do barco mais a velocidade da corrente. Isso aqui praticamente é a velocidade do barco. Agora precisamos achar a equação da velocidade da corrente. Corrente do rio, pode ser também corrente de ar. Então vamos lá, velocidade do barco menos a velocidade da corrente. Eu vou multiplicar a expressão por menos 1 para tornar esse cara positivo, porém esse cara vai ser negativo, ok? Isso quer dizer que vamos ter a velocidade relativa 1 igual a velocidade do barco mais a velocidade da corrente. Esse cara com isso vai ser menos a velocidade relativa a 2, que vai ser igual
a menos a velocidade do barco mais a velocidade da corrente. Negativo com negativo positivo. Então, quer dizer que a velocidade relativa 1 menos a velocidade relativa 2 vai ser igual a 2 vezes a velocidade da corrente. Neste caso aqui, esses dois aqui vão ser simétricos. Então, quer dizer que a velocidade da corrente vai ser igual à velocidade relativa 1 menos a velocidade relativa 2 sobre 2. Pessoal, vocês podem colocar ela na forma vetorial, não tem problemas, ok? Podem colocar ela na forma vetorial. Ok, agora aqui temos praticamente os dois casos da embarcação. Praticamente, quando se trata de embarcações, você só tem que fazer desta forma, muito simples. Vamos fazer agora o caso da travessia, que envolve um pouquinho mais de conceitos. E vamos resolver muitos exercícios, pessoal. São vários exercícios que vamos resolver relacionados a embarcações. Vídeos de 40, 50 e 1 hora. Então, espero que aguentes até lá. Afinal de contas, você mesmo que precisa, certo? Então, vamos lá. A travessia é diferente, pessoal. Só tem um barco, ok? Vamos imaginar que isso seja um barco. Só que isso é muito grande. Vou colocar isso. Ok, temos aqui um barco, certo? Se a corrente está aí nessa direção, a corrente vai para essa direção, ou a velocidade da corrente é para essa direção, e o barco, quero que ele realize esse movimento, o deslocamento do barco, a trajetória do barco não vai ser retilínea. Por quê? O barco está aí para esse lado, mas a corrente lhe empurra para esse lado assim. Então, o barco vai realizar um movimento assim, quer dizer, ele quer sair deste ponto onde ele está até aqui, mas não vai ser possível. O movimento que ele vai realizar não é esse, vai realizar esse movimento, porque a corrente vai empurrá-lo para essa direção, ok? Mesmo que ele tem que tomar uma velocidade superior, mas ainda assim a velocidade da corrente vai influenciar ele nesse movimento. Ele vai fazer um movimento diagonal, que em comparação com a margem, vamos chamar aqui margem, vai criar aqui um ângulo. Então, o barco em relação à margem, vamos ter aqui uma velocidade do barco em relação à margem. Vou colocar uma aqui, velocidade do barco em relação à margem. Temos aqui praticamente a velocidade da corrente, e temos essa aqui que vai ser nossa aqui, que vai ser a velocidade do barco. Deixa eu ver como é que eu poderia representar. Eu praticamente posso colocar ela. Cadê aqui, mosquito? Vamos ter aqui praticamente a velocidade. Vou colocar aqui velocidade do barco, ok? Não confundam, temos a velocidade do barco em relação à margem, temos a velocidade do barco, que é essa que ele vai fazer, e temos a velocidade da corrente, ok? Isso praticamente vai formar um sistema em relação a essa aqui. Essa aqui pode estar aqui nessa aqui, vai formar um triângulo retângulo. Ok, temos também esse comprimento que está aqui. Esse praticamente vai ser a largura do rio. Se você quer saber qual é a largura do rio, existe essa equação. Esse praticamente é o deslocamento que o barco vai sofrer. Ele estava aqui, mas pelo fato dele tentar chegar nesse ponto, ele não vai chegar nesse ponto, ele vai se deslocar em relação aqui. Vai para esse caso. Então aqui envolve alguns conceitos mais importantes ainda em relação a embarcações. A travessia é mais importante porque ela praticamente, em todos esses casos que nós estamos a fazer aqui, o movimento é retilíneo uniforme. Então, a gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, S é igual a S inicial, mais ou menos, mas vamos considerar positivo, velocidade vezes o tempo, certo? Mas ele partiu da posição de equilíbrio, ou da posição zero, então S vai ser igual a velocidade vezes T. Só que precisamos ter em conta uma coisa, pessoal, ok? Esse V que vocês estão a ver aqui, essa velocidade aqui é diferente dessa velocidade que está aqui, certo? Ok, isso pelo menos tem. Já temos aqui a equação que vai nos ajudar a obter praticamente a variação do deslocamento do barco, ou deslocamento do barco. Agora precisamos também da equação do L. L vai ser igual à relação que existe entre essa velocidade e o tempo, ok? SL vai ser essa velocidade, nesse caso velocidade do barco em relação à margem vezes o tempo, enquanto que esse deslocamento que ele vai sofrer vai ser praticamente a velocidade do barco. Eu acho que vai ser a velocidade do barco, se não me engano. Essa vai ser a velocidade do barco, mas vamos chegar já lá, vamos chegar nas equações mais importantes. Já temos aqui uma outra equação para calcular a largura do rio, e temos o S, a equação que vai nos ajudar a obter o deslocamento do barco, ok? Ele tem que sair desse ponto até aqui, mas ele não vai realizar esse movimento, vai realizar esse movimento, porque a corrente vai influenciar muito no seu movimento. Mas ainda não acabou, pessoal, ok?
Não esqueçam, velocidade do barco em relação à margem, velocidade do barco e a velocidade da corrente. O que vamos fazer agora é pegar esse triângulo e representá-lo desta forma. Deixa eu colocar aqui, fazer com esferográfica preta. Eu tenho que fazer tudo com esferográfica preta. Ok, acho que assim está bem melhor. Ok, o que vamos fazer? Pessoal, esse triângulo que vocês estão a ver aqui é este. Temos aqui o ângulo alfa, temos aqui a velocidade do barco, temos aqui a velocidade do barco em relação à margem e temos aqui a velocidade da corrente. Esse VC, este cara que está aqui, ok? Vai ser o nosso cateto oposto. Precisamos das equações que envolvem seno, cosseno e tangente, ok? Eu praticamente posso tirar o seno. O seno desse ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, velocidade da corrente sobre a velocidade do barco. Se pedirem para calcular o ângulo, você pode utilizar essa equação. O cosseno também vai ser igual ao cateto adjacente, velocidade do barco em relação à margem, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser a velocidade do barco. Ok? E a tangente. É mais bonita utilizar a tangente porque nem sempre vão te dar a velocidade do barco. Então, a tangente do ângulo alfa vai ser igual. A velocidade vai ser praticamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Nesse caso, velocidade da corrente sobre velocidade do barco em relação à margem. Ok? Tem também essa relação aqui, pessoal. Essa relação. A tangente também pode ser expressa em S sobre L. Praticamente essas equações que vamos utilizar muito para o cálculo da travessia. Mas ainda não acabou, pessoal. Ainda não acabou. Através disso aqui nós podemos ter o teorema de Pitágoras. Ok? A velocidade do barco ao quadrado vai ser igual a velocidade da corrente ao quadrado mais a velocidade do barco em relação à margem também ao quadrado. E não esqueça, nós praticamente já temos esse valor aqui. Esse cara aqui, nós encontramos ele aqui. E este cara aqui, nós encontramos ele aqui. Então quer dizer que a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco ao quadrado menos a velocidade da corrente ao quadrado, ok? Então aqui ainda posso mais, deixa eu fazer assim, ok? Onde tem velocidade do barco, onde tem velocidade da corrente, vou colocar esses valores que estão aqui, que nós praticamente já calculamos, pessoal, ok? Então vamos lá. A velocidade do barco em relação à margem vai ser igual a raiz quadrada S2. Passou como raiz, vamos colocar os valores desse. Os valores desse vamos ter a velocidade relativa 1 mais a velocidade relativa 2 sobre 2 ao quadrado menos a velocidade relativa 1 menos a velocidade relativa 2 sobre 2 também ao quadrado. Ok? Aqui depois fecha, pessoal. Ele não continua até o infinito. Então, praticamente a partir disso aqui nós vamos ter uma outra equação. Aqui se você resolver tudo da forma que está, você praticamente vai ter que a velocidade do barco em relação à margem vai ser igual a raiz quadrada da velocidade relativa.
vezes a velocidade relativa a 2 vezes t. Lamento, pessoal, muita chatice em casa, ok? E já agora, sabes como me ajudar? Deixando a tua inscrição. E já agora, sabes como me ajudar? Deixando a sua inscrição, deixando o seu like e comentar, e deixar aí um comentário, ok? Ok, estamos juntos. Agora vamos fazer um resumo básico e depois voltamos para os exercícios. Nós temos dois casos para embarcações, quando a velocidade do barco é o mesmo que a velocidade da corrente. Isso é bom porque a velocidade resultante vai ser somatório. Quando temos a embarcação que a velocidade do barco é para essa direção e a velocidade da corrente é para essa direção, vamos ter praticamente a diferença e criamos aqui um sistema que podemos calcular o que é a velocidade do barco através dessa equação e a velocidade da corrente a partir dessa equação. Mas nós falamos também que existe a travessia, ok? Temos aqui o comprimento do rio, temos o movimento, melhor, o movimento que o barco quer realizar, o homem do barco, como é que se chama? Esqueci o nome. Quero realizar este, mas infelizmente devido à velocidade da corrente, o barco não vai realizar esse movimento, ele vai realizar esse movimento. Porque o cara vai tentar ir acima da corrente, vai começar a fazer ele ir dessa forma. Vocês entenderam? Então ele vai formar praticamente um ângulo, ok? Esse praticamente é o barco, a forma como o barco vai se mover, esse praticamente é o deslocamento do barco em relação à margem. Essa é a largura do rio. Velocidade do barco em relação à margem, velocidade do barco, que é essa que vai realizar, e essa é a velocidade do rio. Temos praticamente esse todo o movimento é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, temos aqui a equação do espaço da posição em relação ao tempo. Essa mesma é a velocidade do barco, tenho certeza. Também não pedem para calcular isso. Eu vou colocar aqui a velocidade do barco, ok? Não pedem para calcular, pedem mais a largura do rio e as outras componentes. Através desse triângulo aqui, nós podemos encontrar duas tangentes. A primeira tangente envolve praticamente o cálculo da velocidade. Se você quer saber qual é uma das velocidades, nesse caso a velocidade da corrente, e a velocidade da margem em relação a um ângulo qualquer, você pode obter através dessa equação. Porém, se você se deram praticamente o deslocamento que o barco realizou, te deram um ângulo, podes calcular a largura do rio, ok? Ou com isso aqui você pode também calcular um ângulo. Então essa relação tangente é importante. Temos outras relações seno e cosseno, isso é básico para vocês. Agora temos vídeo aqui no canal que fala praticamente sobre isso, ok? E através disso aqui nós temos praticamente o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, esse 2 ao quadrado. E quero achar o valor desse, mandei esse cara no outro lado, fiz isso. Se você brincar aqui, eu sei que você gosta de brincar, então, mas se você brincar aqui, vai encontrar uma expressão desse tipo. Então essa praticamente é a expressão final. Agora vamos fazer exercício relacionado a isto, ok? Vou pegar aqui o meu caderno, dá muito tempo. Ok, pessoal, esse caderno de que ano? Eu não lembro se é de que ano, deixa aqui procurar. 2017, pessoal, ok? Esse caderno já está comigo há anos. Eu preciso praticamente passar tudo que está nesse caderno para vocês. E depois daí vou deitar ele. Mas até lá, preciso primeiro vos passar todos os segredos que estão aqui nesse caderno. Então temos aqui um exercício bonito relacionado à relatividade. E vamos ler, entender e procurar resolvê-lo. Então, tem aqui um pouquinho de teoria para quem quiser, tem teoria. Para quem não quiser, vamos apenas ao exercício. Ok, um barco está com o motor funcionando, deixa eu colocar aqui, ok. Um barco está com o motor funcionando em um regime constante e a sua velocidade em relação à água tem um módulo de, olha, deram praticamente isso. Temos o módulo da velocidade do barco, vai ser igual, posso colocar assim também, não importa. Mas podemos tirar para não se confundir com o vetor. O módulo da velocidade do barco vai ser igual a 5 metros por segundo, ok? A correnteza do rio se movimenta em relação à margem com 2, praticamente também a velocidade da corrente, que vai ser igual a 2 metros por segundo. Isso praticamente em módulo, ok? Ok, determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem em 3 situações distintas. Ok, então eu pedi para calcular a relatividade, ou melhor, a velocidade relativa do barco em relação à margem em 3 situações distintas. A primeira situação é A. O barco caminha paralelamente à corrente do seu próprio sentido. Melhor, o barco caminha paralelamente à corrente no seu próprio sentido. Quer dizer que a velocidade do barco é nessa direção e a velocidade do rio ou da corrente vai ser dessa direção, ok? A linha B, o barco caminha paralelamente à corrente no sentido contrário, ou melhor, o barco caminha paralelamente e a corrente no sentido contrário, quer dizer que na linha B a velocidade do barco é nessa direção
e a velocidade da corrente é contrária, é nesta direção. E a linha C está a pedir para calcular quando o barco se movimenta de forma, deixa eu pegar aqui, do seu eixo realiza, vamos lá. O barco movimenta mantendo o seu eixo numa direção perpendicular à margem, ok? Então, como é que vai ser isso? Ok, a linha C está a pedir a velocidade quando a velocidade do barco for paralelamente à velocidade da corrente. Foi bom, tem que representar da melhor forma, ok? Então, na linha A praticamente está a pedir a velocidade resultante nesse caso. Nós temos praticamente a velocidade da corrente, a velocidade do barco, a velocidade do rio. Nesse caso, a velocidade resultante, para este caso, posso chamar a velocidade resultante 1, vai ser igual à velocidade do barco mais a velocidade da corrente. A velocidade relativa 1, praticamente é o seu módulo, porque todos aqui estamos a tratar de valores modulares, vai ser igual a 5 mais 2. A velocidade relativa 1 vai ser igual a 7 metros por segundo. Estamos agora na linha B. A linha A já fizemos. A linha B. A linha B, a velocidade relativa 2, vamos chamar assim, vai ser igual à velocidade do barco, modular também, menos a velocidade da corrente, porque a velocidade da corrente tem um sentido contrário, ok? Então quer dizer que a velocidade, módulo da velocidade relativa a 2, vai ser igual a 5 menos, ou melhor, 5, não. Aqui o sentido é contrário, ok, tá certo. Mais menos 2, ok? Pode ser dessa forma. Aqui está negativo, mas se ele aqui já estamos a considerar negativo, não vamos colocar mais o valor dele aqui negativo, cuidado, ok? Na verdade aqui na operação é mais, ou melhor, aqui, faz assim, é a velocidade do barco mais menos a velocidade da corrente, ok? Isso aqui é que dá esse sinal que está aqui, ok? Então vamos lá, a velocidade relativa 2 vai ser igual a 5 menos 2, e a velocidade relativa a 2 vai ser igual, módulo nesse caso, vai ser igual a 3 metros por segundo. Ok, agora temos a linha C, certo? A linha C, eles pediram praticamente o que? Eles pediram, sendo assim, o barco vai caminhar nessa direção, e tem aqui a velocidade, velocidade do barco, temos aqui a velocidade da corrente. Ele vai realizar praticamente nessa aqui com um ângulo, e o ângulo vai ser paralelamente, o ângulo vai ser de 90 graus. Então, como é que podemos fazer? Queremos saber praticamente qual é a velocidade relativa, certo? Podia praticamente traçar aqui uma reta assim, então praticamente a velocidade relativa aqui em relação ao ângulo, ok? Ok, como o ângulo é de 90 graus, praticamente não nos deram mais o ângulo, principalmente no nosso dado não deram também ângulos. A velocidade relativa, essa velocidade relativa, vou chamar a velocidade relativa 3, vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da corrente ao quadrado. Esse cara aqui pode ser representado nessa direção, velocidade do barco. Vamos ter praticamente um triângulo retângulo, ok? Aqui vamos ter a velocidade do barco, velocidade da corrente, hipotenusa, catetos. Então basicamente a velocidade resultante 3 vai ser igual a raiz quadrada da velocidade do barco. Nesse caso a velocidade do barco aí vai ser 5 ao quadrado mais, aqui a velocidade vai ser igual a 2 ao quadrado. A velocidade relativa a 3 vai ser igual a raiz quadrada, aqui vai ser igual a 25 mais, aqui vai ser 4. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 29. Qual é a raiz quadrada de 29, pessoal? Não tem raiz exata, certo? Eu acho que vamos ficar por aqui. Vamos lá ver se isso é verdade. Tá certo, pessoal. Tudo que nós fizemos está aqui. Aqui está mais bonito, certo? Temos aqui a velocidade do barco, a velocidade da corrente vai ser positivo. A velocidade do barco nessa direção da corrente no outro lado vai ser negativo. E temos aqui um mini esquema, tentei fazer aí, que vai ser raiz quadrada de 29. Raiz quadrada de 29 não vai ser uma raiz exata. Então, melhor deixar ela assim, certo? Aqui eu trabalhei mesmo com 5 metros, 5, a velocidade resultante 3 vai ser igual a 5,38 metros por segundo. Módulo, nesse caso, vamos trabalhar aqui com o módulo, valores modulares. Ok, pessoal, temos aqui o primeiro exercício resolvido. Deixa aqui procurar.
O segundo exercício praticamente disseram que um barco passa de uma distância de 200, ou melhor, 20 km durante 2 horas, ok? Indo na direção do movimento da corrente do rio e perde 2,5 horas para superar essa mesma distância quando está num movimento contrário à corrente, ok? Então, estão pedindo para calcular a velocidade do barco relativamente à água e estão pedindo também qual é a velocidade da corrente do rio. Então, vamos fazer aqui uma espécie de exemplo, ok? Vamos supor que seja o rio de azul. A velocidade do rio é da corrente é nessa direção, ok? O barco, se for para sair desse ponto até esse ponto, do ponto A até o ponto B, que é de 20 km, existem duas situações. Quando o barco, deixa eu fazer aqui de preto, quando o barco tem esse movimento, a velocidade do barco é igual ao movimento da corrente, é igual à velocidade da corrente. Então quer dizer que quando a velocidade do barco for nessa direção e a velocidade da corrente também for nessa direção, o espaço vai continuar sendo o quê? 200, ou melhor, 20 km, foi mal. E o tempo que ele dura para fazer é apenas de 2 horas. Ok? Tá aqui, 2 horas nessa distância. Ok? Quer dizer que a velocidade do barco e a velocidade da corrente estão no mesmo nível, na mesma sintonia, então praticamente ele leva menos tempo. Porém, quando a velocidade do barco é neste sentido, ou melhor, é no sentido contrário, posso fazer dessa forma, não tem problema, e a velocidade da corrente é nesse sentido, ele vai percorrer a mesma distância, ok? Que é praticamente 20 km. Mas o tempo que ele vai fazer vai ser de 2,5 horas. Quer dizer que quando a velocidade do barco é contrária ao movimento, veja só, a velocidade da corrente é nessa direção, mas o barco é nessa direção, é contrária, o barco leva mais tempo para sair desse ponto até aqui. Então temos essas duas situações. Eles estão pedindo para calcular a velocidade do barco e estão pedindo para calcular a velocidade da corrente. Como é que vamos fazer isso? Na verdade aqui é a mesma coisa, ok? A velocidade do barco da corrente é a mesma coisa. Aqui também a velocidade do barco da corrente vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, eu dei essa equação. Essa equação é importante. Quer dizer que o espaço vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Só que essa velocidade aqui é uma velocidade relativa, ok? Então vamos fazer aqui. A velocidade relativa vai ser igual, ok? Ao espaço sobre tempo. O tempo está multiplicando, outro lado passa a dividir. Te deram isso? Sim, deram. É 20 km, certo? E deram tempo. O tempo para este primeiro caso aqui, eu vou considerar, estamos a considerar o primeiro caso em que os dois têm praticamente o mesmo sentido, vai ser de 2. 20 dividindo 2 vai ser igual a 10 km por hora. Esqueci aqui de colocar hora. Ok, quer dizer que a velocidade relativa, quando a velocidade do barco mais a velocidade da corrente estão no mesmo sentido, vai ser de quê? 10. 10 vai ser igual à velocidade do barco mais a velocidade da corrente. Isso é importante, é a primeira equação. Agora vamos no segundo caso, quando eles forem contrários. Então, quando eles forem contrários, melhor, a velocidade relativa vai ser igual a S sobre T. O S continua sendo 20 km. Porém a hora já muda, o tempo já muda. Para o segundo caso, o tempo é de quê? 2,5 horas. Ou 2,5. Então vai ser praticamente, qual seria essa divisão? Bom, vamos lá. Mânica, como eu gosto de dizer, 2,5 vai ser de 8. Então vamos ter 8 km por hora. Olha só, nós temos praticamente que quando a velocidade relativa, quando a velocidade do barco menos a velocidade da corrente forem no sentido contrário, vamos ter isso. Aqui agora podemos criar praticamente o sistema de equação, certo? Que vamos ter 10 igual a velocidade do barco mais a velocidade da corrente. E aqui vamos ter 8 igual a velocidade do barco menos a velocidade da corrente. Então, eu posso praticamente ir pelo caminho mais simples. Vou somar, vai ser 18 sobre 2 vezes a velocidade do barco. A velocidade do barco vai ser igual a 18 sobre 2. A velocidade do barco vai ser igual a 18 porque vai ser 9 km por hora. Já encontramos a velocidade do barco. Posso substituir aqui para achar praticamente a velocidade da corrente. Então, a velocidade da corrente vai ser igual a esse cara. Estava a somar no outro lado, passar, subtrair. Vamos ter 10 menos a velocidade do barco. A velocidade da corrente vai ser igual a 10 menos 9. A velocidade da corrente vai ser igual a 1 km por hora. Encontramos praticamente
a resolução para esse tipo de exercício. Espero que tenhas gostado. Vamos procurar mais exercícios relacionados a isso. Outro exercício também bonito, olha só. Isso aqui é o que acabamos de fazer. Levei 5 valores. Em 2017, pessoal. Eu fui mesmo demais na sala de aula. Mas enfim, um barco tem uma velocidade de 7,5 metros por segundo quando desce um rio. E uma velocidade de 5 metros por segundo quando sobe. Determina a velocidade da corrente e a velocidade do barco, ok? É semelhante a isso que fizemos aqui, então preste bastante atenção. Até agora não encontramos um caso de travessia, certo? Isso é bom, só para não estender o vídeo. Então, praticamente nesse exercício está dizendo assim, um barco tem uma velocidade de 7,5 quando desce, significa que já é a velocidade, foi mal. Um barco tem uma velocidade de 7,5 metros quando desce um rio, quer dizer que já é a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa, quando ele desce, se ele desce é porque estava a favor, vamos considerar desse tipo, ok? Velocidade relativa, quando o barco mais o valor da corrente forem praticamente no mesmo sentido, e tem também a velocidade relativa, quando a velocidade do barco menos a velocidade da corrente tem sentidos contrários, ok? Então, quando ele desce, então falar que vai ser 7,5. Por que eu já sei que quando ele desce é 7,5? Quando ele desce sempre é maior, porque o movimento vai ser a favor, ok? A velocidade do barco e da corrente estão no mesmo sentido, então vai ser maior. Vai ser igual a velocidade do barco menos a velocidade da corrente, ou melhor, mais a velocidade da corrente. E o outro 5, ok? Vai ser igual à velocidade contrária, ok? A velocidade relativa. Então aqui eu posso praticamente criar um sistema também, certo? Aqui vamos ter 12,5, aqui vamos ter, posso ir pelo caminho mais simples, 2 vezes a velocidade do barco. Então aqui vamos ter que 12,5 sobre 2 vai ser igual à velocidade do barco. A velocidade do barco vai ser igual, vamos primeiro confirmar, 7,5 mais 5, que vai ser 12,5, dividindo, ok, 6,25. 6,25, isso está praticamente em quilômetros, está em metros por segundo, isso é bom. Metros por segundo, já temos a velocidade do barco. Podemos substituir aqui para achar praticamente a velocidade da corrente. A velocidade da corrente, nesse caso, esse cara estava a somar, passa a subtrair, vai ser igual a 7,5 menos a velocidade do barco. Então a velocidade da corrente vai ser igual a 7,5 menos 6,25, ok? Então a velocidade da corrente vai ser igual a 7,5 menos 6,25. Vai ser 1,25 metros por segundo. Encontramos praticamente o outro valor que é da velocidade. Normalmente esse tipo de exercício não muda muito essa questão, ok pessoal? O caso mais complexo pode ser este, que envolve travessia, mas até agora não encontramos nenhum exercício ligado à travessia. Eu vou procurar, depois vou postar aqui, ok? Vamos lá. Uau, encontrei mais um exercício, pessoal. Acho que esse já é o nosso 4º exercício, se não me engano. Vou colocar aqui 3º. Olha só. Um dia sem vento, a chuva cai horizontalmente em relação ao solo, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Um carro se desloca horizontalmente... Opa, foi mal. Um dia sem vento, a chuva cai verticalmente em relação ao solo, com uma velocidade disso. E o carro se desloca horizontalmente com uma velocidade disso, em relação ao solo. Então, pedi para determinar o módulo da velocidade da chuva em relação ao carro. Ok, pessoal, vamos lá. Olha, até aqui já fiz o desenho. Vamos lá, construir de novo isso, só para ficar todo ele bonitinho. Temos aqui um dia chuvoso, a chuva está a cair, plá, horizontalmente, ou melhor, verticalmente. Estou a confundir aqui os sentidos. E temos aqui praticamente um carro, certo? Que vai nessa direção. Então temos aqui a velocidade do carro e temos praticamente a velocidade das gotas de água, gota de chuva, ok? Então praticamente o carro vai realizar um movimento que nós queremos saber qual é essa velocidade relativa das gotas em relação ao carro, ok? Então a velocidade relativa das gotas em relação ao carro vai ser igual à velocidade das gotas, velocidade ao quadrado, porque isso praticamente vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Ao quadrado mais velocidade do carro ao quadrado. Então a velocidade relativa das gotas em relação ao carro vai ser igual a raiz quadrada da velocidade das gotas, já está me irritando, mas vamos lá, mais a velocidade da corrente ao quadrado. Então isso vai ser igual, melhor não pronunciar mais esse nome, eu estou pensando em outras coisas, vai ser igual, isso praticamente quanto que nos deram, isso vai ser
10 ao quadrado, mais esse cara aqui foi de 20 ao quadrado, tenho certeza. Tá aqui, 10 e aqui temos 20, ok? Estamos lá, colocar isso tudo na máquina, isso vai ser 100, isso vai ser 400, vai ser 500. Raiz quadrada de 500, se não me engano. Vamos lá. Podemos somar, isso vai ser praticamente 100 mais 400. Ou podemos colocar tudo na máquina, só para não precisar que estou a vos mentir. 500, raiz quadrada de 500. Quanto é que vai ser a raiz quadrada de 500? Vamos trabalhar com raízes. 10 raiz de 5 metros por segundo. Temos aqui mais um exercício resolvido, pessoal. Ok? Por hoje chega de relatividade. Vamos agora partir para outros capítulos. Inscreva-se, deixe o seu gostei e ative o sininho da notificação caso tenha gostado do vídeo. Vamos lá.